Então, a gente estava falando da questão prática, né, Igor? Eu vou desativar agora os últimos 10 minutos, pessoal. A gente vai abrir para perguntas, tá? Então, por enquanto, eu vou desabilitar aí os comentários para não atrapalhar a aula de vocês. Então, gente, uma coisa muito importante é a questão prática. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, Igor, dessa questão das experiências, né, de cada profissional. E eu sei que existe uma preferência tanto dos pacientes, né, e do terapeuta, né? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho, às vezes, a possibilidade de usar uma bandagem rígida, de usar uma bandagem rígida mais forte, né? Uma bandagem rígida muito utilizada hoje em métodos como macônio, faixa elástica, a bandagem hiperelástica, bandagem elástica. Então, assim, a gente tem na mão várias possibilidades. E eu sei que essas preferências, elas são muito comuns de terapeutas para terapeutas. O que você acha dessa questão da preferência do profissional e do paciente com as bandagens? Eu acho que esses são dois pontos importantíssimos já da PBE, né? Da prática baseada em evidências, que é até o que a gente vai falar mais para frente. Mas para se realizar a PBE, a gente vai citar bem para vocês, descrever sobre o que é isso, né? A prática baseada em evidências. Mas saibam que para a gente realizar a PBE, nós temos que levar em consideração um dos três pontos. A minha expertise profissional, então o terapeuta ele tem que ter formação, ele tem que ter aprendizado, ele tem que ter manuseio, ele tem que ter prática com a utilização desses materiais, que não é fácil, e eu preciso respeitar as preferências do meu paciente. Em diversas vezes, nós nos deparamos com situações em que o paciente já teve uma experiência positiva com a aplicação de um determinado tipo de material, elástico, hiperelástico ou rígido, e que eu tenho que respeitar isso do meu paciente, principalmente se eu estiver no âmbito esportivo. Quem gosta aí da área esportiva, quer seguir a área esportiva, saibam que os pacientes, os atletas, eles costumam muito opinar sobre boas experiências que eles tiveram em alguns momentos com a utilização de tipos diferentes de bandagens, e a gente tem que levar isso em consideração com certeza. Porque no esporte, principalmente, existem diversos fatores que podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso do seu atleta. Milésimos de segundos no esporte individual, por exemplo, ele pode ser obtido graças a diversos fatores que estão extra treinamento ali do seu atleta. Então, a gente tem que ter muita mão, manuseio, prática e entendimento da utilização desses diferentes materiais, como o Thiago demonstrou diversos ali para vocês, bandagens rígidas, como que funcionam, bandagens hiperelásticas, quais são as tensões máximas e mínimas, bandagens elásticas, qual que é a diferença da hiperelástica para elástica, e, acima de tudo, respeitar, sim, a decisão ou a opinião, a preferência do nosso paciente. Então, isso é extremamente importante. Legal, legal. E no lado aqui direito, é algo também que a gente deve valorizar bastante, que é o conhecimento teórico, que envolve a evidência científica, que envolve suporte literário e constante atualização. O que nós estamos fazendo aqui agora com todos vocês, gente, é a atualização em bandagem, mais especificamente na questão do raciocínio clínico. Então, a gente está tentando auxiliar, atualizando vocês sobre novos materiais, sobre novas formas de se bandar, de se pensar, e sempre estar atualizado é muito importante. Por quê? Porque um dia a gente tem uma bandagem rígida na mão, e pode ser que no mês que vem, no outro ano, surja uma nova marca, uma nova bandagem, um novo material. Então, a gente tem que estar constantemente atualizado, principalmente com as evidências, né, Igor? E a gente faz isso semanalmente, para quem não está no grupo do Telegram. Toda semana a gente posta um artigo, discute o artigo, e é importante a gente sempre estar atrás de novas evidências e ter, além de buscar as evidências, visões críticas de ler o trabalho, entender por que aquele autor bandou daquela forma, e a gente poder absorver para a nossa prática clínica o que realmente vale a pena e o que não vale a pena, por exemplo, daquela evidência. Então, perfeito. Se a gente observar, são dois pontos importantes, né? A questão da teoria e a questão da prática.
né, a sua experiência, a sua expertise, e isso tem que ser um equilíbrio, gente. A gente ainda colocou uma balança aqui. Não adianta uma balança ser maior que a outra. Eu tenho que ser um profissional que tem uma prática, que valorizo a prática, que sei fazer bandagem, que sei pensar nas melhores aplicações, mas eu preciso de estar constantemente atualizado. Então, esse é um pilar muito importante que a gente defende muito, né, Igor? Exato. E até para complementar, Thiago, para o pessoal que está assistindo a gente aí, nós somos dois profissionais que adoramos pesquisa. Então, uma das ideias nossas, quando criado um grupo, existe um grupo no Telegram, que é só sobre bandagens terapêuticas, e nesse grupo, semanalmente, nós estamos postando um artigo científico e nós discutimos de forma resumida esse artigo científico, tanto quais são os objetivos, os resultados, conclusão do artigo, mas principalmente uma visão crítica em cima disso. Se o artigo ele tem uma boa qualidade metodológica, se o artigo ele traz resultados realmente condizentes com o que está escrito muitas vezes no resumo. Então, nós acabamos detalhando bem alguns artigos científicos voltados para a aplicabilidade clínica de diferentes tipos de bandagens em diferentes cenários. Se você tiver interesse, você pode participar lá com a gente. É algo extremamente interessante, né, Thiago? O pessoal participa, Perfeito. É bem legal. A gente abre todo final da semana para discussão. Bom, Igor, eu adoro essa imagem, cara. Eu gosto muito dessa imagem. Eu falo que essa imagem ela está em quase todas as minhas aulas. E essa imagem dá para a gente discutir uma série de lesões, seja né, de quadril, de pelve, de joelho, de tornozelo, de pé. Podemos até falar de algumas condições de coluna vertebral, mostrando que a avaliação, dentro daquilo que você falou, a avaliação da disfunção do movimento, ela é primordial ao se tentar pensar no uso da bandagem. Então, o que a gente tem que ver? Como se esse esqueleto fosse um paciente, né? Se você estivesse avaliando uma função específica, um agachamento, um sentar e levantar de uma cadeira, um caminhar, uma corrida. E ao momento que você está avaliando essa disfunção de movimento, né? Ao momento que você está analisando essa alteração, né, funcional, a sua cabeça já está ali tentando imaginar, né, Igor? O que eu vou colocar? Será que eu vou usar essa? Será que eu vou usar essa? Será que eu vou usar essa? E a outra pergunta, como que eu vou usar e aonde que eu vou usar? É assim que nós fazemos, não é, Igor? Exato. E até, Thiago, existe a opção, turma, de não usar. Então, vão ter situações clínicas em que você vai avaliar o seu paciente e você vai perceber que não tem uma indicação naquele momento de utilizar a bandagem. Mas em diversas situações, haverá a possibilidade de você bandar o seu paciente pensando numa estabilização mecânica, de você bandar o seu paciente pensando na melhora de um estímulo proprioceptivo e uma possível correção de um determinado padrão de movimento que pode ter relação com a disfunção que ele apresenta. E de uma forma geral, eu também adoro muito essa imagem porque ela representa o que nós encontramos na prática clínica, né? Nós temos que parar de ter aquela mania de que toda dor no joelho é por conta de uma fraqueza no quadríceps, toda dor no joelho é por conta daquilo. Ela pode ser por conta de um fator, mas na grande maioria das vezes vão existir diversos fatores se interagindo e fazendo com que o seu paciente tenha aquela dor, aquela disfunção. E aí, como que eu posso trabalhar em cima desses fatores para que meu paciente melhore daquele quadro clínico e não volte a ter mais aquela dor, aquela disfunção, aquela incapacidade? E essa figura demonstra vários exemplos. A gente sempre fala o seguinte, o movimento humano e a disfunção, né, Igor? Ela é complexa, mas algo complexo não necessariamente é complicado. Sim. Então, a gente só tem que entender como cada articulação, como cada alteração interfere em nível de cadeia, né? Uma cadeia cinética. Então, às vezes, a dor, o sintoma dele está no quadril, mas a gente tem origens diferentes. Então, por exemplo, se a dor dele é no quadril, você pode estar, às vezes, bandando o joelho, você pode estar bandando o pé, pensando em intervir a distância, por exemplo, no quadril. Então, isso é uma outra grande dica.
tem uma visão global do movimento humano até quando se pensar em bandagem. Né? Exato. Esse é um ponto, é uma grande sacada. E aí tem a imagem que eu adoro, né? Essa imagem... Da capa do livro. Eu gosto tanto dela que ela está aqui, ó. Até coloquei aqui do lado, ó. Ela é Show, a capa do livro. Só que ali na cabeça do cara eu coloquei algumas palavrinhas, Igor. Olha lá. Aonde que nós vamos bandar? Como? Onde, como, quando e qual? Essa é a pergunta que às vezes a gente faz com frequência quando a gente está ali. Né? Não sei se dá para todo mundo enxergar, mas nesse quebra-cabeça aqui na mão dele tem uma bandagem ali. Aqui também tem uma peça de uma bandagem. Ou seja, a gente já tem que começar a pensar em quais as possibilidades do uso e considerar algo que o Igor falou que é muito importante, que é talvez não bandar. Existem vários momentos, né, Igor? Às vezes eu vejo que assim, a pessoa está quebrando a cabeça para tentar desenvolver uma técnica de bandagem para aquela condição, mas às vezes não existe, né, Igor? Às vezes aquela condição daquele paciente não é para bandagem. Isso não é um problema, isso não é um erro, isso é um acerto. É aí que vem o grande raciocínio. É, inclusive, lembrar que, em alguns momentos, nós não vamos usar bandagem, porque às vezes nós temos outros recursos mais efetivos e melhores para essas condições. E um último ponto, né, Igor, sobre esse slide, nem tudo e nem toda ferramenta e nem toda técnica ela trata tudo. Isso é uma coisa que vocês têm que levar para a vida. Eu sempre assisto palestras de métodos e técnicas diferentes. Quando eu escuto, Igor, um cara falar assim para mim, isso aqui você trata tudo, você vai resolver tudo. E aí, aquele método, aquela técnica, aquele professor, para mim, ele já desconstrói, ele já acabou, né? Porque a gente tem técnicas e ferramentas melhores para algumas coisas e piores para outras, né? Você concorda? Eu concordo. Eu posso até dar um exemplo, Thiago, de algo que a gente discute muito no curso, que eu vivenciei isso na clínica na semana passada. Claro. A gente fala muito, por exemplo, dessa inserção, turma, das bandagens em cima de um raciocínio clínico. Eu vou contar um caso rápido para vocês que aconteceu na clínica, atendendo um paciente. E para que fique bem claro, nós não pensamos em utilizar a bandagem e aplicar a bandagem, o paciente vai embora, pronto, acabou a sessão dele, era só isso. Não é isso. A bandagem ela é mais uma ferramenta dentre diversas outras que nós utilizamos. Eu vou tentar ser breve num relato de casos que aconteceu semana passada e que, porventura, a gente discute muito essa aplicação nos cursos. Uma paciente com dor anterior no joelho. Aí existem testes funcionais, além de toda a avaliação dos testes funcionais bem indicado até para que você possa fazer na sua paciente. Se ficarem com dúvidas depois, entre em contato com a gente que a gente explica direitinho, mas é o step down lateral teste. E aí eu apliquei esse teste na paciente e percebi que ela tinha uma alteração no alinhamento postural dinâmico. Então, quando ela fazia o mini agachamento, ela exercia o movimento em valgo e ela tinha dor femoropatelar no final da amplitude de movimento, em torno de 60 graus de flexão. E justamente quando ela realizava esse movimento, eu percebia que ela tinha uma queda do arco longitudinal medial do pé. Aí eu fiz o teste também de drop do navicular para ver como que estava a questão das articulações do tornozelo da paciente. E ela tinha uma instabilidade funcional importante, ela tinha uma queda do navicular e tinha um pé que nós chamamos aí de pé plano, só que móvel, né? Muito provável por insuficiência, exato, por insuficiência muscular, déficit dos estabilizadores e tal. E aí eu simplesmente fiz um teste com ela, eu pedi para ela realizar o mesmo step down e coloquei o meu dedo embaixo do navicular e falei para ela, só que você não pode pisar no meu dedo. E ela fez o teste sem dor. Aí o que eu fiz? Uma bandagem para estimular e estabilizar esse arco longitudinal medial do pé dela. E ela começou a fazer o mesmo exercício que é feito no teste sem dor. Então, eu utilizei essa aplicação da bandagem para treinar essa paciente, fortalecer a lincadeia cinética fechada, melhorar o padrão de movimento. E a paciente, no momento ali, ela já leva tanto e fala, nossa, mas melhorou minha dor, o que você fez? E o que eu quero dizer para vocês, que é apenas a inserção de um raciocínio clínico em cima da disfunção da paciente. Então, imagina o quão legal é a gente ter uma ferramenta que, quando otimizar o seu tratamento, aliviar a dor do seu paciente e fazer com que você consiga realizar cinesioterapia com o seu paciente. Perfeito. Perfeito, então, perfeito.
E aí a gente vai falar um pouquinho disso, né, Igor? Do antes e do depois, no finalzinho, que para mim isso aí é a grande sacada do uso das bandagens, né? E aí, só lembrando uma coisa, pessoal, que vocês estão assistindo, nós criamos uma meta para essa live de hoje, que era atingir 1.000 espectadores ao mesmo tempo. Nós chegamos em 980 antes de acabar. Mas aí eu queria que vocês fizessem o seguinte: vai lá no aviãozinho agora e chama de 3 a 5 colegas de vocês para assistirem, para a gente bater essa meta e a gente conseguir fazer o Júnior da Cefisa dar 2 cursos para a gente sortear logo depois da live. Então vamos voltar lá para nossa aula, né? Aí, Igor, vamos para esse slide aqui. Olha isso. Eu brinco que se eu e você entrar numa loja dessa, a gente fica igual criança no playground, né? Então, isso aí é uma foto que eu tirei da Miller, lá nos Estados Unidos, que tudo isso aqui, cara, são bandagens diferentes. Aí aquela velha história, qual dessas que a gente vai usar? Aí vem a famosa pergunta que tem gente que gosta, tem gente da resposta, né? Tem gente que gosta e não gosta. Depende, né, Igor? Exato. Depende do que você quer gerar de efeito. Você quer um efeito sensorial, você quer um efeito mecânico, você quer um efeito circulatório. Então, quando a gente pensar, né? Vamos falar um pouquinho das bandagens. Quando você pensar em bandagem rígida, o que tem que vir automaticamente na sua cabeça? É uma bandagem inelástica, ela é uma bandagem, por exemplo, muito boa para efeitos mecânicos, né? E é uma bandagem, por exemplo, que vai limitar, dependendo da forma que você aplicar, o movimento humano. Aí, quando eu penso, por exemplo, numa bandagem elástica, que é a famosa KT, o que me vem? Eu tenho que conhecer a elasticidade, né? A mecânica, né, Igor, da bandagem, ela é muito importante. Então, o profissional tem que entender o que ela tem de diferente, né? Então, a tensão que eu gero nela não é necessariamente uma força muito grande. Ela tem uma parada rígida no final, né? As características físicas do material, ela é importantíssima para cada profissional conhecer. O que essa tem de característica, por exemplo, diferente dessa aqui agora. Ó, essa é uma bandagem hiperelástica. Ela é a mesma coisa da Dynamic Tape, mas é uma outra marca, tá? Até virei aqui. Aqui a gente está vendo só a cola. Então, por exemplo, essa é uma bandagem que a gente vai esticando, ela vai indo embora. Ela não tem uma parada dura, rígida. Agora, o que gera de alterações diferentes quando a gente usa por exemplo, uma hiperelástica ou uma elástica? Ou até mesmo o uso de uma rígida, né? Então, esse conhecimento da mecânica dos materiais é um ponto básico e extremamente importante. Igor, é impressionante como eu vejo as pessoas confundirem o uso e os objetivos desses diferentes materiais. Então, tem gente que confunde ainda a Dynamic, que é hiperelástica, com a Kinesio, que é elástica. Elas são bandagens completamente diferentes. Então, logicamente, elas vão ser usadas em condições diferentes e com objetivos diferentes. Né? Você não concorda? Eu concordo, Thiago. Acho que já vale até a pena a gente citar, você até comentou, mas frisar para o pessoal que, assim, turma, Kinesio Tape é marca, é um método. Dynamic Tape é uma marca, é outro método. Né? O que nós utilizamos não são os métodos em si, nós utilizamos o princípio de cada um desses materiais. Então, por isso que a KT ela é chamada de bandagem elástica, porque ela tem um componente elástico, um final rígido, que aí ela se assemelha a uma bandagem rígida, obviamente com um efeito mecânico um pouco menor, mas eu posso utilizar até mesmo aplicações onde eu quero um efeito mecânico, onde eu quero uma determinada estabilização de uma região, com uma bandagem elástica com 100% de tensão. Só que para isso eu tenho que entender qual é o princípio, qual é o material daquilo que eu estou utilizando. E a bandagem Dynamic, por exemplo, ela é chamada de hiperelástica, porque ela tem uma elasticidade muito maior do que a bandagem elástica. Então, nesse momento,
né, Thiago? Nós temos que pensar o que eu quero melhorar, ou o que eu quero estimular ou promover no meu paciente. Ah, eu quero promover um estímulo mecânico, que eu quero evitar o movimento excessivo que ele está realizando durante determinada tarefa. Aí eu vou para um desses caminhos, bandagem rígida, 100% de tensão de uma bandagem elástica. Então, turma, o que vem aqui agora é o entendimento de como inserir esses materiais dentro de um raciocínio clínico pensado em cima de diversas disfunções que são comuns aí no nosso dia a dia, na nossa prática clínica. Perfeito, perfeito, Igor. E aí você já tinha até antecipado um pouco desse slide, da questão do não usar. Não, mas é legal para as pessoas verem que a gente já estava pensando nisso, né? Então, por exemplo, esse é o momento que a gente bota a mão na cabeça, dá uma coçada e fala assim, para onde que eu vou? Eu vou botar uma rígida aqui nesse joelho, eu vou colocar uma elástica, eu vou colocar uma hiperelástica, eu vou botar uma faixa, eu vou colocar uma órtese, eu não vou usar nada. Exato. Então, isso é normal, gente. Se você tem essa sensação, nós já tivemos. Isso é uma sensação que acontece quando, às vezes, a gente não tem conhecimento suficiente para conseguir desenvolver esse processo de raciocínio. Mas, gente, o raciocínio ele é treinável. É isso que a gente está tentando mostrar. A gente está tentando treinar vocês, melhorar essa capacidade de raciocínio para quando vocês chegarem nesse momento, você vai falar assim, ó, eu quero um estímulo mecânico elástico. Um estímulo mecânico elástico, eu sei que a melhor bandagem é hiperelástica. Ah, não, eu quero um estímulo sensorial. Eu quero pegar aquele pé que o Igor comentou lá, que ele precisa de estímulo sensorial e eu sei que a melhor bandagem para isso é a bandagem elástica. Então, esse processo, ele vai acontecer com vocês porque vocês estão em processo de treinamento e desenvolvimento do raciocínio, tá? Então, não se preocupem quanto a isso. E aí, vem aquele ponto que a gente falou hoje mais cedo, né, Igor? Sobre a questão prática, né? Como é importante. Esse vídeo a gente até colocou na semana passada e a galera viralizou, né? E eu gosto muito desse vídeo. Esse vídeo, pessoal, eu filmei de um cara lá nos Estados Unidos que ele fica o dia todo, praticamente, ele é um fisioterapeuta, fazendo exatamente isso. Então, os jogadores chegam antes dos treinos, vocês estão observando que é tipo uma cadeira, é uma cadeirona, que eles sentam com o pé para fora, vocês são jogadores de futebol americano, e olha a habilidade. Então, não adianta, por exemplo, a gente só ter conhecimento se a gente não desenvolve, como ele está mostrando aí, a habilidade prática. Agora, logicamente, ele tem essa habilidade, né, Igor? Porque ele treina pelo menos uns 20 pés, uns 15 pés, se não mais, por dia. Então, essa habilidade é algo que, na verdade, é treinável. É algo que a gente pode chegar ao ponto de fazer igual ele faz, mas a gente tem que praticar. Por isso que a prática, você ficar observando os detalhes, por isso que eu gosto muito do vídeo, né, Igor? Porque você vê, você volta, você vai para frente, você vai para trás, você observa como que ele corta a bandagem, quais são os detalhes para você aprender, porque a gente fala que às vezes as diferenças estão nos detalhes, né, Igor? Exato. E turma, isso a gente está exemplificando das bandagens, mas é o mesmo princípio para tudo. Ah, um curso de terapia manual exige muita prática até você adquirir mão, conseguir ter uma boa sensibilidade para realizar uma determinada mobilização articular no seu paciente de uma forma bem específica. E a mesma coisa acontece nesse aspecto com relação às bandagens. E um dos pontos interessantes que o Thiago comentou é que o vídeo te possibilita isso. No vídeo você pode avançar, voltar, pausar, quantas vezes você quiser, e com base nisso você consegue treinar e ter uma mão muito parecida com a mão desse profissional que está realizando as bandagens. E turma, essa prática, ela só vem com treinamento. Se você faz uma vez e depois não faz mais, a chance de você conseguir realizar com perfeição de novo, ela diminui muito. Então é treinar para que você consiga ter uma boa mão e aplicar uma bandagem aí com uma certa perfeição ou próxima disso.
Então, Igor, vamos ajudar a galera a construir esse raciocínio, né, cara? Eu gosto muito dessa imagenzinha que é o cérebro ali e vários trabalhadores ao redor, né, tentando construir. Então, a nossa meta é essa. E aí eu gosto, né? A gente fez essa imagem, esse esquema, esse fluxograma juntos, né? Eu, você, o Edu, o Gustavão. Gustavo, né? A gente estava junto em São Paulo e a gente foi desenvolvendo isso aqui junto. Só para todo mundo entender, gente, a gente separou aqui na esquerda os tipos de materiais: elástica, hiperelástica, rígida e faixa elástica. E se vocês observarem, cada seta direciona para um objetivo. Então, por exemplo, objetivo sensorial ou neuromuscular, caso você queira esse objetivo com taping. O objetivo de estabilização mecânica, um objetivo mais mecânico com taping. O objetivo de você fazer essa bandagem absorver e dissipar a energia, carga mecânica e indicar o objetivo de funções circulatórias, vasculares e linfáticas. Então, se vocês olharem, a gente criou os 4 clássicos objetivos com taping. E se vocês observarem dentro de cada setinha, mais na ponta delas tem um determinado tipo de taping. Então, vamos aqui para estabilização mecânica. Olha qual que é a bandagem lá na ponta, ou seja, seria a bandagem mais indicada para estabilização mecânica. Tá aqui, ó, RD, rígida, exatamente. Então, se você pensa, pô, eu quero dar uma grande estabilidade para esse tornozelo, eu quero dar uma grande estabilidade para esse artelho, para essa articulação, é a rígida. Agora, na sequência, quem que viria de força mecânica? Faixa elástica, depois hiperelástica e depois elástica. Agora, Igor, aqui tem uma grande sacada, né, cara? Tem uma sacada que muitos poucos sabem. Se você pega a bandagem elástica, eu vou pegar aqui a que está cortada na minha frente. Se você pega a bandagem elástica e você tensiona ela a 100% de tensão, então, por exemplo, eu vou esticá-la toda. Ó, não dou conta de esticar mais. Ela tem aqui no final uma parada rígida, que nós já inclusive falamos disso. Se ela tem uma parada rígida no final, eu posso usar uma bandagem elástica a 100% de tensão como se fosse um taping o quê? Um taping rígido. Agora, Igor, você leu isso em algum livro na sua vida? Em algum artigo na sua vida? É essa a principal sacada. Thiago, não sei se você lembra, mas, turma, até para que todos entendam o contexto disso, nós nos reunimos durante um final de semana inteiro em São Paulo. Isso já tem uns 6, 7 anos, que nós nos encontramos em São Paulo, um final de semana chuvoso ainda. E a gente ficou discutindo um raciocínio clínico em cima da aplicabilidade de diversas bandagens. E aí, nesse dia, nós testando as bandagens, cada um falando sobre a sua experiência, eu sobre a minha experiência no futebol, o Thiago sobre toda a experiência que ele tem no esporte de alto rendimento, no paciente da clínica aí em Goiás. A gente, o Edu de Minas, o Gustavão do Sul, nós chegamos a um consenso de que, se a gente esticar a bandagem rígida por inteiro, a bandagem elástica, desculpa, a kinese por inteiro, ela se torna uma rígida. E aí nós testamos e cada um falou sobre a sua experiência com relação a resultado clínico com isso e é extremamente benéfico para o paciente. Existem situações, Thiago, em que eu preciso de um efeito mecânico, mas eu preciso de uma maior durabilidade da aplicação da bandagem. Olha que interessante isso. Perfeito, perfeito. A rígida dá muito estímulo mecânico, mas ela tem uma baixa duração, durabilidade. Sai rápido, né, Igor? E esses ela detalhes... sai muito rápido. Exato. Exatamente. E aí, gente, essas sacadas, a gente já colocou isso até em pesquisa. A gente tem um estudo que até o Igor ajudou, né, com aquele taping de Mulligan, que é um de posteriorização e elevação da fíbula, né, no maléolo lateral, que a gente testou com a bandagem elástica a 100% de tensão, comparando com o taping rígido, e o efeito foi o mesmo. Na verdade, o efeito foi até melhor. Então, isso, gente, faz parte. Foi legal o Igor ter lembrado dessa questão desse encontro, porque isso é o processo de raciocínio. Isso não está em livro, isso não está escrito em nenhum artigo. Isso está em uma questão e uma condição lógica
quando a gente conhece o material, quando a gente entende que se eu tensiono esse material a 100% de tensão, ele é idêntico a um taping rígido. Então, eu posso usar em alguns momentos a bandagem elástica como se fosse uma bandagem rígida, com um grande benefício, como o Igor falou, durabilidade, e aí eu ainda pontuo um outro grande benefício, o conforto, né, Igor? Para o paciente. Os pacientes se sentem muito mais confortáveis com o uso da bandagem, né? Então, isso é um ponto, assim, muito importante para a gente lembrar desse processo de raciocínio. E se vocês observarem todos os outros objetivos da seta, ele tem uma melhor bandagem e não quer dizer que uma outra não funcione. A gente simplesmente deixou na ponta a bandagem que às vezes foi desenvolvida, criada melhor para esse objetivo. Então, por exemplo, se eu pergunto para o Igor, eu tenho certeza disso, o Igor usa todos os tipos de bandagem. Eu uso todos os tipos de bandagem. E se vocês perguntarem para a gente qual é a melhor, qual é a pior, depende do que você quer. Depende da quantidade de efeito e cada um desses efeitos que você objetiva, né, Igor? Exato. E até para fechar isso, fica mais fácil, turma, até para vocês entenderem, não existe uma melhor bandagem para a dor anterior no joelho, mas existe uma boa bandagem para o paciente que tem uma disfunção que pode levar à dor anterior no joelho. E é esse X da questão que nós tentamos passar dentro de uma linha de raciocínio. Não existe a melhor bandagem para dor subacromial, mas existem boas bandagens para pacientes que têm disfunções glenomerais, escapulotorácicas, que estão levando a ele desenvolver essa dor subacromial. Maravilha. Bom, vamos passar agora sobre um outro tripé que nós falamos, que é importante, que é a evidência. E a evidência, a prática baseada em evidência, você tem que lembrar que envolve a sua experiência clínica, a sua mão, a sua prática, as evidências disponíveis na literatura, as suas preferências e as preferências do paciente para você pensar em quê? Em usar taping. Então, é muito importante que a gente leve em consideração essa tríade para a gente decidir qual o taping. Aí a gente volta na primeira pergunta, no primeiro slide, né, Igor? Qual é a melhor bandagem para se escolher? Então, aqui está um ponto muito importante. Sim. Eu vejo o seguinte, Igor, às vezes a pessoa viu que a evidência de uma bandagem é melhor, o paciente quer ela, mas a pessoa não sabe usar. Exato. Né? Então, pode falar. Igor. Não, eu ia comentar justamente isso, turma. Sempre que vocês ouvirem o termo PBE, não pensem que prática baseada em evidência é prática baseada em artigo. São coisas totalmente diferentes. Prática baseada em evidência é exatamente o que o Thiago comentou agora. É um tripé que os 3 pontos têm a mesma importância, que é a existência de evidência disponível sobre aquele assunto, que é a expectativa clínica do paciente em cima daquilo, então, quão bem o paciente se sente com relação àquela técnica, e a minha expertise profissional, a minha experiência em cima daquilo. Eu posso ter uma evidência sobre uma aplicação, eu posso ter uma experiência na aplicação daquele método, mas eu posso ter um paciente que não se dá bem com aquele tipo de material por N motivos. Por uma alergia ao material, por exemplo, né, Thiago? Que a gente comenta muito que é mais importante do que você saber quando fazer, é você saber quando não fazer. E aí, nesse momento, você realizaria a PBE se você não aplicar a bandagem no seu paciente, porque ele não tem uma boa expectativa por conta daquilo, porque talvez ele tenha ali um processo alérgico, uma alergia àquele determinado material, por exemplo, que é uma bandeira vermelha, né, que é uma contraindicação. Exatamente. Então, levar em consideração isso. A sua expertise, a sua prática, as suas expectativas, assim como as expectativas do seu paciente, tá? E o que tem disponível hoje de melhor evidência. E tentar trabalhar o raciocínio em cima disso. Às vezes você não tem evidências, né, para alguma determinada condição, mas no seu raciocínio, na sua prática, nas suas vivências, você já teve algumas boas experiências e você acredita que o efeito do tape naquela condição vai ser benéfico,
o seu paciente tem um interesse, você tem uma alta expectativa com isso, aí você vai, escolhe e faz a aplicação. Aí, Igor, vamos soltar agora aquela grande dica que eu falei para você segurar ela, né? Show. A grande dica é a seguinte, gente. Você tem um tape aí contigo, Igor? Eu posso pegar próximo de você? Então, então deixa. Andei. Sabe por quê? Eu queria fazer agora, nesse momento, vou até virar a câmerazinha aqui. Eu queria que todo mundo pede, o pessoal me pediu, pô, Thiago, vamos fazer uma foto. Então, vamos fazer. Agora é o momento de vocês fazerem o print para vocês colocarem lá no Instagram de vocês, tá? Então, esse é o momento do print. Sorrindo aí, Igor. Então, vamos lá. Então, faz o print na tela e aí vocês vão depois esse print no Instagram. Então, vamos contar, Igor, o segredão. Segredão. Então, é o seguinte. Gente, como é que eu sei se a minha aplicação ela foi boa ou não? Então, a gente tem 3 passos, né, Igor? Primeiro passo, a avaliação. Tentativa de encontrar o grande ponto disfuncional no seu paciente, que, na sua opinião, é lá que está o problema. Segundo ponto, faça uma intervenção, faça uma aplicação do taping pensando nessa condição de disfunção. Pegou, beleza. Então vamos fazer de novo. Pedi para trazer. Então agora, momento, segura aí, Igor. Segura aí, isso. Faz o print aí, galera. Maravilha. Show. Aí, galera, o seguinte. Você avaliou, você bandou. Baseado no que você acredita que é a principal disfunção e como que você quer que esse taping interfira no seu paciente. Eu quero que controle, igual o Igor falou, o arco plantar, que navicular está muito desabado. Eu quero que segure ele. Inclusive, quarta-feira nós vamos aprender essa técnica, tá? Que a gente chama de low dye taping. Imediatamente, gente, anotem isso aí. Imediatamente, nós temos que ter um efeito grande. É grande, não é pequeno. Sabe por que nós estamos enfatizando o grande? Porque se for um efeito mínimo, muito provavelmente esse paciente está querendo ser bonzinho contigo. Confundidores. Como é que chama, Igor? Confundidores, os confounders. Sim, os confundidores. Um confundidor é o paciente que gosta de você e vai falar assim: melhorou, meu filho, melhorou, minha filha. Não melhorou nada, gente. Não melhorou nada. Se ele fala desse jeito, não melhorou nada. Sabe o que o paciente tem que falar? Eu gosto da cara do paciente, Igor. Você fez, ele faz assim. Exato. O que você fez comigo? Né? É isso que a gente tem que esperar. Aí você fala assim, por quê? O que está acontecendo? Eu estou sem dor. Eu estou com 0 dor. Beleza. Então faz tudo que você fazia antes, que você tinha dor ou que você não conseguia fazer. Isso com a bandagem aplicada. Isso é o reteste, gente. É o que o Igor estava falando hoje mais cedo. É você expor o paciente a condições que ele não fazia antes e agora com o taping ele consegue fazer. Aí você está respondendo, né, Igor? O taping foi uma boa aplicação. O seu raciocínio muito provavelmente foi o quê? 10. Exato. E, Thiago, acho que você deu um exemplo perfeito. E a gente fala muito, turma, não é melhora de 10%, não. Não é aquele paciente que você avaliou ele num teste, você pediu para ele fazer a descida do degrau, um exemplo, uma elevação do membro superior. E o teste ele fala assim, eu tô com dor. Aí você pergunta de 0 a 10, 10 é a pior dor do mundo, a pior dor da vida, 0 sem dor, quanto que é essa dor? Ele fala, uma dor 7. Se você aplicar a bandagem e reavaliar, e a hora que ele refizer, ele fala assim, você fala, melhorou? Ele fala assim, melhorou. Quanto tá doendo? 6. Esquece. Esse 1 ponto na escala numérica da dor aí do paciente, isso é um confundidor clínico, que é até um confundidor em pesquisa, que é a melhora clínica que o paciente dá porque ele é bonzinho, ele ficou com dó de você, porque você avaliou. Ou tem um efeitozinho famoso, né, Igor? Também.
O efeito Efeito aqui, né? placebo. Exato. É. Então, ou o paciente teve uma melhora por efeito placebo, ou ele ficou com dó. É igual quando você vai num lugar, a pessoa te trata super bem, você fica com dó da pessoa, você fala, não, melhorou, tá legal. Sim, Então, sim. turma, para ter dado certo a sua avaliação, a sua aplicação, aquela dor que era 7, o paciente fala, nossa, tá 2, 1, ou zerou a dor do paciente. Porque isso acontece quando a gente realiza uma boa avaliação, uma boa prática, uma boa intervenção em cima daquilo, e aí, consequentemente, tem que ter a reavaliação imediata. Exato, exato. Matou. Essa, na minha opinião, Igor, é a dica de 1 milhão. Essa é a dica, né? É colocar isso na prática clínica. Avalia, encontre o que a gente chama de fatores provocativos, fatores que exacerbam a alteração ou a disfunção, banda pensando na disfunção e imediatamente reexpõe o paciente àquelas condições. E expõe sem medo, gente. Aí, Igor, e se o paciente fala assim para o profissional, pô, tá doendo do mesmo jeito? Ou o paciente observa lá naquela função, tá do mesmo jeito. Gente, aí o que a gente tem que fazer nesse momento? Provavelmente, ou nós erramos na avaliação, ou nós erramos na aplicação, e se isso acontecer, tira a bandagem e reavalia o paciente. Exato. Gente, uma coisa importante, eu e o Igor trabalhamos com bandagem há muito mais de 10, 15 anos. E nós erramos até hoje. Errar é humano, errar é normal. O grande problema é aquele famoso ditado é você perpetuar no mesmo erro. Só que a gente tem que treinar, a gente tem que raciocinar, a gente não pode deixar o mecanismo ser automático. Então, todos os dias, antes de colocar uma bandagem, pensar, será que tem fundamento eu fazer isso? Será que tem lógica? Será que tem uma base, uma plausibilidade biológica, biomecânica mínima para eu fazer esse taping? Vai firme. E com o tempo, né, Igor? Só para a gente finalizar e a gente abrir para perguntas, e com o tempo esse mecanismo, esse processo dentro do nosso raciocínio, ele vai fluindo, né? E até por conta das experiências que a gente vai tendo, que vocês vão tendo com a avaliação, a reavaliação pós-aplicação da bandagem, o bom resultado ali em cima com o paciente. E, turma, é imediato. Você avaliou o paciente, ele tem uma disfunção, dor por conta daquilo. Você entendeu o que possivelmente está gerando aquela disfunção. Você bandou o paciente, realizou uma boa técnica, é imediato. E turma, quer ganhar um paciente, é você tirar ou aliviar a dor dele num curto espaço de tempo, porque ele já vem com isso há muito tempo. Você não melhorou a disfunção exatamente em uma sessão, mas o fato de você reduzir a dor consideravelmente do seu paciente, você ganhou esse paciente. Ele vai confiar muito em você, ele vai passar a acreditar muito no que você está fazendo, que isso também faz parte do processo de reabilitação. Beleza. Então, assim, perguntas? A gente finaliza a aula. Agora a gente vai abrir para perguntas. Parece que tem algumas perguntas aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou em cima das perguntas que fizeram, e aí, se sobrar tempo, a gente vai para as outras, né? Quais as melhores marcas acessíveis no mercado? Gente, eu e o Igor, a gente não tem conflito de interesse praticamente nenhum. Então, depende do tipo de taping, né? Então, por exemplo, tapings elásticos, eu uso muito o taping original, trabalhei com os caras durante muitos anos. Hoje venho usando bastante as bandagens da Miller. E as bandagens rígidas, na minha opinião, bandagem rígida, as bandagens da Miller são as melhores do mundo. A gente já tem disponível, eu venho utilizando bastante essas bandagens da Miller. Bom, e quando o médico fala que não houve nada com o paciente, mais de 15 dias de atestado, mas ainda está com dor. Gente, Igor, isso aí, na minha opinião, é falta de avaliação, né? Se, por exemplo, paciente há 15 dias com dor,
e tentou algumas possibilidades terapêuticas médicas ou num outro profissional fisioterapeuta, ele não teve melhora, só tem uma resposta para isso, turma: erro de avaliação. Porque se você avaliou de forma adequada, encontrou a doença, a disfunção, o problema do seu paciente, existem várias opções terapêuticas que vão trazer resultado para ele. E não é normal alguém manter o seu padrão de dor sem alteração nenhuma durante 15 dias, por exemplo, de tratamento. Então, eu só encontro uma resposta para isso, que é erro da avaliação do médico ou do fisioterapeuta. Alguém errou aí na avaliação. Isso. E, turma, Uma até outra para confirmar, algo que a gente bate muito na tecla, né, Thiago? Nós não aplicamos bandagem se eu não sei o que está acontecendo com o paciente. Então, avaliei o paciente e nada que o paciente está apresentando faz sentido daquilo que eu estudei, não tem aplicação para esse paciente, ele tem que ser encaminhado para um outro profissional para realizar uma outra avaliação, que pode ser um câncer, exemplo disso, pode ser um tumor. Então, nós só aplicamos a bandagem no que nós conseguimos encontrar resultado em uma avaliação. Isso. Uma outra pergunta: no uso das faixas, das bandagens, será escolhido pela localização da aplicação ou pelo diagnóstico? Nenhum dos dois. Nenhuma das dois. A gente baseia no raciocínio físico funcional. É ali que a gente escolhe e determina a melhor bandagem, tá? Acho que o vídeo do Igor tá meio que travado aí. Deixa eu pegar uma outra pergunta. Bom, tô te escutando não, Igor. Alô, Igor. Tá sem áudio. Sem áudio. A duração da bandagem, enquanto o Igor volta aí, né? Eu acho que é um pouco da internet, Igor, que estava meio travado o seu vídeo. A duração é de acordo com o tipo de aplicação. Quem perguntou, a Bianca. Viu, Bianca? Se é um taping rígido, se é um elástico, se é um hiperelástico. Sem áudio, Igor. Se você não estiver perto do seu modem, aquele dia quando você voltou para a internet. Ele deve voltar. Vou esperar ele voltar, eu chamo ele de novo. Vou ir respondendo as perguntas aqui. Tem muita pergunta boa. Existe alguma contraindicação? Excelente pergunta, Márcia. Existe, tá? Existem contraindicações, sim. Vou chamar o Igor de volta aqui. Ele voltou. Uma contraindicação importantíssima que eu colocaria, sabe qual é? Reação alérgica ao taping. É raro. Voltei. Acho que deve ter. Beleza. O Instagram tá derrubando a gente aí. Tá derrubando. Igor, perguntar de contraindicação. Eu colocaria uma bem rápida para a gente tentar responder várias perguntas. Alergia, gente. Alergia é contraindicação absoluta. As outras são relativas, tá? Vamos lá. Mais uma. Vou passar essa para você aqui. Tempo. Manda. Né? Tempo de bandagem após uma atividade. Fala um pouquinho, Igor. A gente vai ter uma aula que a gente vai gravar disso para o curso de exercício e taping. Eu vou falar de uma forma até resumida, turma, para ser breve, mas cada material ele tem o seu tempo indicado de aplicação. Bandagens rígidas têm um curto tempo de aplicação indicado no paciente, até porque aumenta a chance de promover alguma alteração vascular. E bandagens elásticas, hiperelásticas, elas têm uma aplicabilidade quanto a um tempo aí de duração maior. Então, depende do material e depende do objetivo que eu tenho com o paciente. Manda Perfeito. Outra. Então, vamos lá. Não sei te responder. Grande parte das fabricações de tudo no mundo hoje é chinês. É made in China, tá? Exato. Eu sei que a Miller, parte delas é fabricada nos Estados Unidos. Até conheci a fábrica, excepcional, a fábrica dos caras lá. Vamos lá, ó. Essa aqui é legal, ó. Pessoal da neurologia. Sim. Tem muita aplicação para neuro. Tem aplicações principalmente com raciocínio sensorial excepcionais, com resultados muito bons. Então, na neurologia é uma área que pode ser muito beneficiada. Fala aí, Igor. E só para reforçar isso, não só pacientes com disfunções neurológicas, paciente adulto.
mas pacientes da neurologia infantil também têm excelentes resultados com aplicações de bandagens funcionais, bandagens terapêuticas. Bons resultados, de verdade. Perfeito, Eu perfeito. posso responder uma que eu vi aqui, ó, Thiago? A Cris, Agora, ela comentou que ela tem alergia, ela até colocou uma carinha de triste. Na realidade, Cris, precisa ver se a sua alergia é, por exemplo, a cola. Se foi uma vez que você aplicou um esparadrapo, o esparadrapo ele tem cola látex, então ele pode gerar alergia mesmo. Muita gente tem alergia ao látex, mas existem outros materiais que não têm esse tipo de cola, então a chance de ter alergia ela é menor. isso. Ó, Dr. Marcos Torres, Marcão, como que é classificada? Excelente pergunta. As bandagens coesivas, Coban é uma marca. Bandagem coesiva é classificada como bandagem elástica, elástica compressiva. Excelente pergunta. Igor, vai vendo essas que estão aparecendo aí e vê. Medicamento tem, Igor, na bandagem? Não, as bandagens elas são livres de princípios ativos, de substâncias medicamentosas. É efeito mecânico proprioceptivo, em cima disso que a gente trabalha. Tem uma pergunta aqui, ó. Cadê? Pulou. Vocês estão muito rápidos aí nas perguntas. Então, ó, deixa eu falar dessa aqui, ó. Mano. Leite de magnésio é usado para fixar? Não. Ele é Não. usado para deixar a pele mais básica e você não correr o risco de ter irritação por hiperacidez cutânea. Vamos lá, Igor. Tem uma aqui, ó. Bandagem pode usar para tratamento para tirar dor em pacientes com artrite e artrose? O que você acha, Thiago? Excelente. Inclusive, tem estudos de artrose de joelho com resultados bem legais, com raciocínios tanto mecânicos quanto musculares. Tem até um estudo, turma, para reforçar isso, que eles aplicaram bandagens elásticas para reduzir dor, é um ensaio clínico aleatorizado super bom, em pacientes que foram submetidos à artroplastia total de joelho e tiveram resultados positivos. Olha aqui, outra pergunta boa. Qual o melhor método para aplicação? Não existe o melhor método. O melhor método é o seu raciocínio clínico. Existem possibilidades de você bandar, Mirelle, o túnel do carpo com rígida, com elástica, com hiperelástica. Existem várias possibilidades, com efeitos bons. Tem vários estudos em túnel do carpo, porém, o segredo é como você vai intervir na túnel do carpo com a bandagem. Ó, tem uma pergunta. Qual a forma de não condicionar o paciente ao uso contínuo da bandagem? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu discuti bastante, né, Thiago, com o Edu, na live que nós fizemos na semana passada, que é o fisioterapeuta do Cruzeiro, super amigo nosso. E a gente conversou bastante que o fisioterapeuta ele tem a função de desmamar o paciente da bandagem. E tem técnica para isso. Para a gente programar um desmame da bandagem até o ponto que o paciente percebe que ele já não tem mais uma função com a realização da bandagem. Isso. Mais uma aí, ó. Quando aplicar KT ou DT? Depende, né? Lembra, ó, vamos lá. Elástica e hiperelástica. Depende. Qual é o seu objetivo? Mecânico, sensorial, proprioceptivo, circulatório. É aí que a gente tem que partir o raciocínio. Vamos lá, Igor. Mais uma. Tem uma aqui, ó. Pode-se usar bandagem na fase aguda de fasciite plantar? Pode. E a gente usa muito. E até faz parte do guideline. Amanhã. Não vou antecipar isso, né? Mas só para resumir, ó, existe um guideline sobre o tratamento de fasciite plantar que ele traz grandes indicações, bom nível de evidência na melhora da dor a curto prazo quando utilizado bandagem para esses pacientes. Vamos falar dele amanhã, Igor. Vamos falar dele amanhã. Vou parar então, parei. Amanhã está na live do Guideline. E Show. outra, última pergunta. No caso de alergia, como proceder? Não faça taping. Não faça. Contraindicação. Agora, Leidiane, tenha certeza que é alergia. Existe um confundidor muito comum que é alergia com irritação. Alergia é contraindicado. É a pessoa que tem alergia à cola, que chama poliacetil-acrilato. Infelizmente, contraindicado. Agora, muitas pessoas confundem irritação com alergia, tá? Então, assim, são coisas bem diferentes.